Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus, vamos continuar investigando ela. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, olha só, nós vamos falar sobre o nosso inimigo. Tá? Você sabe quem é o nosso inimigo? Sabia que nós temos um inimigo? O homem e a mulher foram colocados num lindo jardim. E na viração do dia, Deus vinha estar com eles. Então, com certeza, eles aprenderam muitas coisas com Deus, com o próprio Deus, né? Ele vinha na viração do dia, quando o dia estava terminando, ele vinha para estar com eles e ter comunhão. E ali eles poderiam estar aprendendo várias coisas através do próprio Deus, do conhecimento do próprio Deus. Mas nesse jardim existiam duas árvores muito especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, se o homem comesse dela, ele viveria eternamente. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que no dia que Adão comesse dela, certamente ele morreria. Só que esse princípio, né, de comer de uma árvore ou de outra, ele foi questionado pelo inimigo. Né? A gente vai ver em Isaías falar sobre esse inimigo. É Isaías 14, a partir do versículo 12. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Nesse versículo aqui está falando sobre Satanás. Satanás é o nosso adversário. Originalmente, ele era um anjo de Deus, né? Ele fazia parte lá dos anjos que Deus havia criado. Mas um dia houve iniquidade no coração de Satanás, houve pecado no coração dele. Ele sentiu que ele podia subir, aqui diz, né, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. As estrelas de Deus, nesse caso aqui, são os outros anjos, tá? E aí, Satanás está dizendo que ele vai subir acima desses outros anjos. O que ele está dizendo, né? Que ele quer ser exaltado acima deles. E ele vai colocar o trono dele, né, no monte da congregação, e lá ele vai se assentar. Aqui diz que são nas extremidades do norte. E depois fala que ele subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Né? Aqui Satanás, ele quer ficar acima de todas as coisas e ele quer ser semelhante a Deus. Eu acho muito legal esse versículo, porque aqui nós podemos ver uma coisa. Quando nós falamos que nós queremos ser grande, né, ou melhor em alguma área, geralmente nós falamos que nós queremos ser melhor que aquele que domina essa área. Então, por exemplo, eu posso pegar o melhor jogador de futebol do mundo e aí eu falo assim, eu quero ser melhor que o fulano que é o melhor jogador do mundo. Né? A gente sempre fala que quer ser maior. Ou se quer ser uma pessoa muito rica, ela fala assim, eu quero ser mais rico que o homem mais rico do mundo. Né? A gente sempre tenta ser acima daquele ali. Aqui Satanás, ele não fala que ele quer colocar o trono dele acima do trono de Deus, mas ele diz que ele quer ser semelhante a Deus. Sabe por que o diabo diz isso? Porque ele não conhece ninguém maior do que Deus. Não existe ninguém maior do que Deus. Não existe ninguém acima de Deus. Então, o máximo de grandeza que o diabo pode querer é ser semelhante a Deus. Olha só, aqui é uma declaração, né, de que o próprio diabo não conhece nada maior do que Deus. Mas isso aqui é uma coisa terrível, porque o diabo foi criado para ser um anjo de Deus, para ser um servo do Senhor, para junto com os outros anjos servirem a Deus. E aqui ele está dizendo que ele quer ficar acima dos anjos, acima de todas as coisas e ser semelhante a Deus. Ele quer ser adorado como Deus é. E lembrem que digno de adoração é somente o nosso Deus. Nenhum outro ser deve ser adorado, somente Deus. E aqui o diabo quer receber adoração nesse lugar. E aí, o que o diabo vai fazer? O diabo aqui fala, né, de que ele caiu do céu, né? Então ele foi, quando houve esse pecado do diabo, quando ele resolveu querer assumir esse lugar que é o lugar de Deus,
ele foi expulso do céu. Mas antes de ser expulso de lá, fala que ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos de Deus. Então, nós não sabemos o número de anjos no total, mas se fossem 30 anjos, o diabo teria corrompido 10 e levado com ele, né? Então, ele conseguiu levar muitos desses anjos e retirar eles lá do céu. Eles passaram a cobiçar tudo aquilo que o diabo cobiçava, né? E esses anjos caídos, eles são os demônios que atuam sobre a terra. Toda vez que Jesus expelia um demônio, né, mandava um demônio embora, todas essas coisas que aconteceram eram com esses anjos aqui caídos. Esses anjos se tornaram aqueles demônios que entraram nas vidas e atormentaram pessoas. E até hoje existem pessoas atormentadas por demônios. Então, esse pecado e transgressão do diabo tirou ele e tirou vários outros anjos do propósito que Deus tinha, e eles vieram aqui para a terra para tentar corromper a criação de Deus. E aí, lá no Jardim do Éden, o pecado ainda não havia entrado no mundo, mas o diabo veio para tentar eles, para ver se eles caíam em pecado e abriu uma brecha, né? Abriu uma forma de que o diabo pudesse entrar e atuar na vida deles. Não existia pecado. O diabo, a Bíblia fala lá em Gênesis, que ele veio na forma de uma serpente. E como uma serpente, ele conseguiu enganar a Eva, né? Ele conversou com ela e ele perguntou como é que Deus tinha dito, né, sobre tudo aquilo ali. Vamos dar uma olhada nesse versículo. Está lá em Gênesis 3. Aqui vai falar sobre a queda do homem. E aí diz assim, né, que a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só. Aqui, o diabo ele tentou Adão e Eva com o mesmo pecado que ele tinha cometido. Lembra que o pecado dele era querer ser semelhante a Deus para tomar esse lugar de Deus. E aqui ele diz para eles assim, ó, se vocês comerem, Deus sabe que vocês vão ficar iguais a ele, que vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então ele lançou essa semente que já vinha no coração dele, no coração da Eva e de Adão. E outra coisa que ele fez, ele trouxe dúvida na palavra de Deus. Deus disse para eles que eles certamente iriam morrer por causa de comer aquele fruto, como consequência de comer aquele fruto. Mas aqui ele diz, não, é certo que vocês não vão morrer, mas Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão ficar iguais a ele. Então ele trouxe dúvida na palavra de Deus, ele trouxe essa incredulidade para eles, ele iludiu a Eva de que ela ficaria igual a Deus. A Bíblia fala que a Eva foi enganada, mas Adão não. Adão deliberadamente, né, pela sua própria vontade, decidiu desobedecer e comer do fruto. Então os dois comeram e ali o inimigo conseguiu fazer com que, através da vida de Adão, que era o ser que dominava sobre toda a terra, agora ele abriu a porta para que o pecado e a morte entrassem no mundo. Antes disso, a morte e o pecado ficavam fora, eles não tinham acesso ao mundo, mas por causa de Adão, tudo isso aconteceu. Por causa de Adão, a morte e o pecado entraram no mundo. E a morte e o pecado passaram para todos os homens. Todos em Adão agora nós somos pecadores. Nós já nascemos com esse pecado original de Adão na nossa carne. Então por isso que nós precisamos de Jesus para nos livrar dessa velha natureza que nós herdamos de Adão. Satanás, ele é o grande enganador.
Desde o Jardim do Éden, ele tenta enganar as pessoas, ele tenta confundi-las e fazer com que a palavra de Deus seja desacreditada por essas pessoas. Então, ele vai contar várias mentiras para tentar enganar e iludir essas pessoas. Para algumas pessoas ele vai dizer que é possível ser salvo sem Jesus. Somente pelas boas obras, somente pelas boas práticas você consegue ser salvo. Ele vai trazer essas mentiras. E a Bíblia, né, ela declara que isso é impossível. Eu posso tentar ser a melhor pessoa possível, mas as minhas obras não garantem a minha salvação. Então, em João 14, no versículo 6 diz assim, né, que Jesus está falando e ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o próprio Jesus declarou que ele é o único caminho que leva para Deus. Ele é a vida. Lembra que pelo pecado de Adão entrou a morte. Somente através de Jesus é que eu tenho vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Então, Jesus é o único que pode me levar para Deus. Satanás, ele tenta nos enganar dizendo que a Bíblia não é verdadeira, ou algumas pessoas ele engana dizendo que não existe Deus, que nós somos frutos do acaso, que não há uma condenação para aquilo que eu faço, que eu posso viver de qualquer maneira, que tudo está bem, que eu posso andar do jeito que eu quiser, fazer o que eu quiser. Ele tenta enganar desde o início. Desde o jardim, ele vem contando mentiras, ele vem tentando fazer as pessoas acreditar que ele próprio não existe, e se nós achamos que o nosso inimigo não existe, nós corremos um grande risco, né, de sermos atacados. Porque se eu acho que o meu inimigo não existe, eu não vou ficar vigiando e me protegendo, né? Eu vou viver de qualquer maneira, despreocupado, e aí um dia esse inimigo vem e me ataca. Então imagina um país que ele diz assim, que o outro país que está vindo atacar ele diz, não, esse país aí não existe esse outro país, eu posso ficar tranquilo. E aí quando ele menos espera, esse outro país vem, ataca e acaba com ele. Então essa é uma estratégia do inimigo, tentar fazer as pessoas acreditarem que ele não existe, que Deus não existe, que não existe uma condenação, que não vai existir um julgamento, mas tudo isso é mentira do diabo. Outra coisa que nós não podemos acreditar que o diabo conta é que a palavra de Deus é uma mentira. Nós não podemos acreditar nisso. A palavra de Deus é a verdade. É ela que vai me conduzir a toda a verdade. Então eu preciso conhecer cada vez mais a palavra de Deus para não pecar contra o meu Deus, para saber qual é a vontade dele, quais são os seus ensinamentos, o que ele quer para a minha vida, o que ele quer me ensinar. Tudo isso está na palavra de Deus. Por isso eu preciso conhecê-la, eu preciso amar a palavra de Deus. Lembrem que a Bíblia ela é a palavra escrita de Deus, mas Jesus é a palavra encarnada, é a palavra que se tornou carne. Se eu quero conhecer a Jesus, eu preciso ler a Bíblia. E se eu leio a Bíblia, eu conheço mais a Jesus, eu vou compreender melhor ele, eu vou começar a ouvir a sua voz. Então nós não podemos dar ouvidos ao diabo, mas precisamos ouvir a palavra de Cristo. Bom, e nós podemos pensar assim, como será que Satanás nos engana? O que será que ele faz? Será que ainda hoje ele tenta nos enganar? E a resposta é sim. Ele tenta nos enganar de diversas maneiras. Então, ele pode tentar nos fazer ser desobedientes às autoridades, né? Eu não obedeço mais meus professores, meus chefes, os meus pais. Eu sou rebelde, eu sou uma pessoa que age por minha própria vontade. Ele tenta fazer eu achar que o pecado é uma coisa boa. Ele tenta fazer com que eu tenha alegria ao pecar, com essas coisas, né, que têm relações com o pecado. Aqui tem alguns exemplos delas, né, dessas coisas, de drogas, álcool, cigarro, né, rebelião contra os pais. Tudo isso ele tenta fazer com que eu aceite essas coisas na minha vida. E aí eu vou começar a usar essas coisas, vou começar a praticar essas coisas e achar que isso é bom, achar que eu posso fazer isso porque eu tenho liberdade quando eu faço essas coisas. E tudo isso é mentira do diabo. A verdadeira liberdade está em Jesus. Eu não consigo ser livre se o Filho não me libertar. Eu preciso da libertação que vem do Filho. Essas outras coisas aqui, elas escravizam.
Uma pessoa que tem o vício no álcool, por exemplo, é uma pessoa escravizada. Ela pode perder emprego, ela pode perder família, ela pode perder uma série de coisas e pode acabar perdendo a vida por causa desses vícios. Então, todas essas coisas que me aprisionam, elas vêm como obra do inimigo. Eu não posso achar que isso são coisas boas, isso são coisas más e eu preciso afastar elas da minha vida. Outra coisa que ele tenta fazer é fazer com que eu experimente essas coisas. Né? Ele diz assim, como é que tu vai saber se é bom se tu não experimentar? Ele vai vir com essas mentiras. E às vezes ele vai usar meus amigos, vai usar aquelas pessoas que estão próximas de mim para fazer com que eu experimente essas coisas. Né? Experimente drogas, experimente cigarro, experimente bebida. Mas eu não posso permitir que isso entre na minha vida. Essas coisas não fazem bem. E eu preciso rejeitar elas no início. Se eu tenho amigos que me oferecem essas coisas, eu preciso trocar de amigos. Não começar a aceitar essas coisas. Eu preciso exercer um padrão santo na minha vida. Eu preciso me santificar. Santificação significa que eu sou separado dessas coisas. Né? Se os meus amigos, aqueles que estão próximos, eles vêm com essas propostas para a minha vida, eu preciso tirar eles da minha vida. Né? Eu não posso ir atrás dessas coisas, porque essas coisas elas podem me corromper e me desviar do propósito de Deus. Lembrem que a tentação de Adão e Eva foi com uma fruta. Né? Uma fruta. A Bíblia não declara que fruta era o fruto proibido. Né? Eu acho que seria ainda mais triste se nós soubéssemos que fruta era. Imagina saber que Adão e Eva trocaram o paraíso por uma banana ou por uma maçã, né? Por um abacaxi, talvez. Então, seria muito triste saber que por causa de uma fruta, eles trocaram tudo isso. E quantas pessoas não morreram depois dessa troca? Quantas pessoas não perderam a vida por causa dessa troca que Adão e Eva fizeram? E agora, na nossa vida, nós não podemos fazer essa troca. Não podemos trocar o reino dos céus por nenhuma outra coisa, nem por dinheiro, nem por nada que o diabo ofereça. Lembrem que na tentação de Jesus, ele veio tentar oferecer coisas a Jesus, veio tentar fazer com que Jesus pecasse. Né? Ele pediu para que Jesus transformasse pedras em pães, ele ofereceu os reinos do mundo, todas essas coisas, porque ele queria a adoração, ele queria ser adorado pelo próprio Filho de Deus. Mas Jesus disse não a todas as propostas do diabo. Adão e Eva estavam no paraíso, num lugar perfeito, e cederam à tentação do diabo. Eles estavam de barriguinha cheia naquele lugar. Eles não tinham fome, mas eles foram tentados com comida. Jesus estava no deserto, num lugar sem comida por 40 dias, e mesmo assim, sendo tentado com comida no início, ele não abriu mão. Ele não cedeu à vontade de Satanás. Ele decidiu sempre obedecer à voz do Pai. Como o Pai não tinha mandado ele transformar pedras em pães, ele não fez isso. Assim precisamos ser nós. Se Deus não nos mandou fazer uma coisa, nós esperamos a vontade de Deus. Mas nós não cedemos àquilo que o diabo vem nos oferecer. E aí, mais uma vez, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para saber o que é a oferta do diabo e o que não é. Em 1 Pedro 5,8 diz assim, que sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, nós temos que ficar atentos, vigilantes, e o diabo está ali ao derredor, tentando devorar alguém. Numa grande manada de animais, às vezes ficam aqueles animais cercando para ver qual que eles podem devorar. E normalmente eles vão pegar aquele que se afasta do grande grupo, aquele que está mais fraco, às vezes aquele que está cansado ou aquele que está machucado, e aí eles vão lá e tentam atacar, porque esse é mais fácil. Então nós precisamos cuidar para nós estarmos junto da manada, junto dos nossos irmãos, nos fortalecendo, nos protegendo, nos cuidando e não dando brecha para o inimigo, sendo vigilantes, para que ele não consiga nos atacar. Em João 8,32 diz como nós podemos resistir ao diabo. Fala que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Então, se eu conhecer a Jesus,
eu vou ser liberto por ele. Eu vou ser salvo desses enganos do diabo. E eu vou conhecer Jesus através da sua palavra, através da oração, através da comunhão com o Espírito Santo. Tudo isso está à minha disposição para que eu conheça essa verdade e seja realmente liberto. As coisas do mundo que o diabo tenta me oferecer, elas aprisionam. As coisas de Jesus me libertam. A Bíblia também fala sobre o que vai acontecer com o diabo no fim de todas as coisas, né? Na consumação do século. Está lá em Apocalipse 20, versículo 10. Fala que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então o diabo vai sofrer uma grande condenação por causa de tudo o que ele fez, né? E nós precisamos lembrar que o diabo já é um derrotado, ele já está condenado, e as atitudes dele são desesperadas para tentar devorar alguém nesses últimos tempos. Por isso nós precisamos ficar vigilantes e precisamos ficar atentos àquilo que o Senhor está nos falando. Se o Senhor nos mostra algo como pecado na nossa vida, nós precisamos remover essa coisa e não dar brecha ao diabo. Brecha é um pedacinho que eu deixo ali abertinho e o diabo consegue entrar na minha vida. Então eu preciso remover todas as brechas para que o diabo não encontre uma forma de entrar na minha vida. Se tu identifica pecado na tua vida, remove ele. Te arrepende dos teus pecados e não deixa Satanás conduzir a tua vida. Vamos tentar decorar o versículo? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. Última vez. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. Então que você possa conhecer a verdade e ser realmente livre pelo Filho de Deus, que te amou e se entregou por ti. Que Deus te abençoe.